O poder do agora. Qual é o poder de estar presente, de estar no agora? A gente sabe que a vida acontece no presente, não é no passado nem no futuro. O futuro a gente pode planejar, pode sonhar, mas a verdadeira construção a gente faz no hoje, no momento do agora. Nesse exato momento que você está me assistindo, que eu estou aqui falando, gravando esse vídeo, a vida está acontecendo. Essa é a única realidade que a gente tem. A gente vive nos últimos tempos notícias tristes que fazem a gente entender o quanto a vida é transitória. A gente vê notícias de pessoas jovens partindo, a gente vê um vírus, uma pandemia que tomou conta do nosso país, que deixa cada vez mais a população ansiosa, e a gente entende o quanto é importante a gente estar presente, para não chegar lá na frente e pensar, eu deveria ter aproveitado mais, eu deveria ter vivido melhor, eu deveria ter realizado aquele sonho, ter feito o que eu sempre quis fazer. A gente tem que começar hoje. Vivemos buscando muito o tempo perfeito. Amanhã eu faço, quando eu tiver a roupa perfeita, quando eu tiver o carro perfeito, quando eu tiver a casa perfeita. E agora, nesse exato momento, é o único momento real que você tem a possibilidade de viver a sua vida, de viver a sua realidade, aquilo que você realmente deseja, aquilo que você realmente quer. Então comece agora, comece nesse instante a construir aquilo que você quer para a sua vida, desde os pequenos detalhes, a sua rotina, o seu dia, esse dia que você está vivendo, ele não volta mais. Ele é um dia na sua vida, ele é um momento, um instante na sua vida que não volta. Então viva intensamente, aproveite, saiba desfrutar de cada sensação ao longo do seu dia. Então a gente vai falar um pouquinho sobre o poder do agora e como esse poder do estar presente interfere na nossa ansiedade, na qualidade da nossa vida, como que isso vai interferir diretamente em coisas que a gente vive atualmente no nosso cotidiano. Estamos muito ansiosos. De acordo com a OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, o Brasil é o país com mais pessoas com síndrome de ansiedade, com a ansiedade fora do controle, porque nós todos somos ansiosos. A ansiedade ela faz parte de nós. Somos seres que temos ansiedade, é humano sentir ansiedade. O que é a ansiedade? É quando é aquele alerta de que existe algo diferente, algo que a gente deseja conquistar, algo que está por vir. Então a ansiedade ela serve como esse alerta. Por exemplo, quando você está ali fazendo uma comida, mexendo no fogo, você não vai colocar a mão no fogo, a sua ansiedade te alerta, né? Você tem aquele alerta mental de que você não pode colocar a mão ali. A ansiedade ela vai servir como um alerta para situações no seu dia a dia, de acordo com as suas vivências, de acordo com a sua rotina. Mas quando isso sai do controle, quando é algo que por gatilhos do dia a dia, a gente vive mais ansioso do que tranquilo. A gente precisa encontrar uma tranquilidade no nosso dia a dia, uma paz. A gente precisa se sentir em paz com os nossos pensamentos. Quando você começa a ter pensamentos que te geram mais ansiedade do que paz, é porque algo está fora do lugar, é porque a gente precisa parar, entender quais são as janelinhas que estão abertas na nossa mente, tentar compreender essas janelinhas e fechando as janelinhas que não são necessárias. E a gente vive uma correria, né, no dia a dia, e esse índice alto de ansiedade na nossa população se dá por estarmos sempre conectados, essa necessidade que nós temos de estar sempre conectados, de estar sempre sabendo de tudo, informados de tudo, antenados em tudo, e a gente olha demais para o que está acontecendo à nossa volta, a gente olha demais para a expectativa dos outros, a gente olha demais para o nosso passado, para o nosso presente, mas a gente acaba deixando o agora, o momento presente passar. A gente acaba não vivenciando, não desfrutando aquele momento. A gente dá tanta atenção para o externo que o interno acaba ficando um pouco esquecido, acaba ficando ali com alguns sentimentos mal resolvidos. Então é importante observar, quando está só você e os seus pensamentos, quando está só você e os seus sentimentos,
Qual é a sensação? Isso te gera mais ansiedade ou te gera mais paz? E se te gera mais ansiedade, se te gera mais desconforto, vamos tentar entender o porquê, né? Vamos tentar fechar essas janelinhas, entender quando esses sentimentos vêm, por que que eles estão ali, né? Por que que eu tenho esses pensamentos? Tentar buscar a reflexão em torno disso e tentar encontrar o prazer no agora, o prazer com aquilo que a gente tem. E como que a gente encontra esse prazer? Exercitando a nossa gratidão, exercitando a nossa respiração. Nós temos muitos motivos para sentir a gratidão. Não é só falar a gratidão, mas é sentir a gratidão. A gente tem muitos motivos, mas pela correria do dia a dia, por tudo, a gente vai entrando naquele modo automático e acaba esquecendo de agradecer, acaba esquecendo essa reflexão verdadeira sobre o que nos faz grato naquele dia, detalhes, coisas simples que às vezes a gente deixa passar e que são muito importantes. Então a gente precisa exercitar isso, isso vai ajudar a gente a lidar com esses pensamentos, com esses sentimentos, a respiração que vai trazer aquele comando de é um tranquilizador, né? A respiração é um tranquilizante natural. A gente consegue emitir para o nosso corpo, para a nossa mente, esse comando de que está tudo bem, de controle do nosso corpo, de controle dos nossos pensamentos. A respiração te traz para o presente, te traz para o agora. Então, para quem tem muita ansiedade, não consegue organizar, vale lembrar que meditamos 24 horas por dia. O que é meditar? É justamente essa reflexão de você se olhar. É esse contato, é desligar um pouco o externo e ligar mais o interno. A meditação é a organização dos pensamentos. Então, quando você organiza os seus pensamentos, você está meditando, né? Você pode parar e deixar os pensamentos fluírem, né? Deixar eles passarem. Não é não pensar em nada. Nós pensamos a todo momento. Nós pensamos até dormindo, né? Isso gera os nossos sonhos. Enfim, então os pensamentos eles não vão deixar de existir, mas é saber deixar, observar eles e saber entender que eles passam, deixar esses pensamentos passarem, enquanto você se mantém ali no presente. É sentir, entender e deixar esses pensamentos, porque a gente muitas vezes se apega. Durante o dia a gente vai se apegando a pensamentos, sem entender muito bem. Os pensamentos eles passam por nós e nós acabamos criando um apego por esses pensamentos. E esse apego por pensamentos e por sentimentos do dia a dia, pensamentos corriqueiros, acabam gerando sofrimento, acabam gerando gatilhos de ansiedade. Então, existe um exercício, quando a gente está no meio de uma crise de ansiedade, a gente já falou muito sobre isso. A primeira coisa, a nossa respiração vai descontrolar, muito provavelmente. E isso vai gerar sintomas físicos. Quando a nossa respiração está descontrolada, é automático, o nosso cérebro vai entender que você está sob perigo. Ele entende que sua respiração, a nossa respiração está ligada diretamente no nosso sistema autônomo, que comanda esses estímulos. Então, automaticamente, quando você tem uma respiração um pouco acelerada, fora do ritmo, o seu corpo vai entender, vai começar a trabalhar de forma mais acelerada, seu coração vai bombear mais rápido o sangue, seu pulmão também vai começar a trabalhar mais rápido. Então, todo o seu corpo vai entender que algo está fora do padrão e o seu cérebro entende que você está em perigo. Então ele vai ativar aquele comando de luta ou fuga e aí vai começar a gerar sintomas físicos. Começa a suar frio, começa o coração a acelerar porque ele entende que ele precisa bombear o sangue mais rápido, já que você está com a sua respiração descontrolada. Por isso que a primeira coisa, no meio de uma crise de ansiedade, eu já vivi isso, já senti isso na pele. A primeira coisa que a gente precisa fazer, não tente entender, não preste atenção nos seus sintomas naquele momento, porque é natural, a gente começa a se sentir mal. Muitas pessoas, em meio a uma crise de ansiedade, correm para o pronto-socorro, porque acham que estão tendo algum ataque do coração, que estão tendo outro tipo de doença, né, física. Então, vale lembrar
primeira coisa, se você sabe que você tem uma crise de ansiedade, claro, se você já descartou outros problemas, a partir do momento que esses sintomas chegarem, que você souber que está numa crise, não coloque o foco nos seus sintomas. Não coloque o foco no que você está sentindo, porque isso vai gerar desespero. E o desespero vai te gerar mais ansiedade. Quando você começa a sentir seu coração acelerar, você acha que seu coração vai acabar não aguentando, né? Muitas pessoas falam, nossa, parecia que eu ia infartar, mas não. Tente tirar o seu foco desses sintomas, porque isso vai te gerar desespero, porque você não tem controle sobre aqueles sintomas, a não ser a respiração. O que faz você ter controle sobre aquilo é controlar a respiração. Então, a primeira coisa, você vai controlar a sua respiração. Controlou a respiração, depois você vai entender qual foi o gatilho que gerou aquilo, o porquê que aquilo está acontecendo, porque começa a passar tudo na cabeça. A gente começa a querer entender. A gente primeiro presta atenção nos sintomas, e essa atenção nos sintomas gera um desespero. Depois a gente começa a ter vários pensamentos, porque uma das características que a ansiedade traz é a gente pensar demais, é o pensamento excessivo, é a cobrança excessiva, a autocobrança excessiva, a gente querer entender demais, ter controle demais de tudo. Então isso também é uma forma de manifestação da ansiedade. Então começam a passar vários pensamentos, a gente fica se cobrando, mas por que eu tô assim? Por que eu estou sentindo isso? Por que eu estou no meio dessa crise? E aí isso vai piorando a ansiedade. Isso também se torna um gatilho, porque a gente fica ruminando, fica passando e repassando por aqueles pensamentos, né? E tentando entender algo que, na verdade, naquele momento não tem explicação. A gente tem que deixar aquele sentimento, aquela sensação passar. E aí depois você vai entender qual foi o gatilho que te gerou aquilo. Quando você entende a raiz, quando você mergulha no seu autoconhecimento, a prática do yoga vai te trazer isso, a prática da meditação, da respiração, vai te ajudar a esse olhar mais interno. Aí você vai entendendo aos poucos qual é a raiz do problema, quais são os gatilhos que estão gerando isso. Muitas pessoas também recorrem à terapia, isso vai te ajudar a entender a raiz do problema. Entendendo a raiz do problema, aí sim você começa a evitar esses gatilhos, começa a conseguir evitar o gatilho que te traz a crise. Mas no momento da crise, não adianta ficar lutando com os seus pensamentos. Então a primeira coisa é controla a sua respiração. Controlou a sua respiração, a gente vai fazer um exercício que é o 5, 4, 3, 2, 1. Então você vai pensar nesse exercício, vai tirar o foco dos seus sintomas, vai tirar o foco dos seus pensamentos e vai tentar focar nesse exercício que eu vou te falar agora. Então o exercício do 5, 4, 3, 2, 1 vai falar o seguinte: a primeira coisa que você vai fazer, no meio ali de um desconforto, de uma crise de ansiedade ou de um momento que você não consegue focar, você sente ali no seu dia que você está num momento um pouco sem foco, um pouco perdido, um pouco perdida, você vai parar para trazer o foco para o que está ali presente, para o que está ali no agora. Então você vai reparar em 5 coisas que você pode ver. Quais são as coisas que estão ali naquele momento que você pode ver? Depois disso, você vai parar e reparar em 4 coisas que você pode tocar. Quais são as coisas que estão ali ao seu redor que você pode tocar, que você pode encostar, sentir? Depois disso, você vai reparar em 3 coisas que você pode cheirar. Quais são aquelas coisas que estão ao seu redor que você pode cheirar, que você consegue sentir o cheiro? E as 2 coisas que você consegue ouvir naquele momento, as coisas que você consegue escutar, 2 coisas pelo menos. E depois uma coisa, uma única coisa que você consiga sentir o sabor, o gosto. Mesmo que você não esteja comendo naquele momento, tenta identificar ao seu redor
pelo menos uma coisa que você poderia sentir o sabor, que você pode imaginar o sabor. Então você vai fazer esse exercício. O que esse exercício vai gerar? Esse exercício vai tirar a sua atenção, essa técnica tira a sua atenção do sintoma da ansiedade, vai colocar a sua atenção no presente, vai distrair a sua mente. A ideia é justamente essa, distrair a sua mente. Então, são 5 coisas que você pode ver, 4 coisas que você pode tocar, 3 coisas que você pode ouvir, 2 coisas que você pode cheirar e uma coisa que você pode sentir o sabor, o gosto. Então isso vai distrair a sua mente e vai trazer você para o presente, vai te trazer foco, vai ajudar você a reparar no que está ali, no agora. É o poder do agora. Essa técnica resume bem isso. É colocar o seu foco no agora, distrair a sua mente do sintoma, distrair a sua mente do gatilho de ansiedade, que muitas vezes a gente fica lutando com os pensamentos no momento da ansiedade. Então, é uma técnica muito boa para você exercitar, a gente parar e observar. Muitas vezes a gente não observa o que está ao nosso redor. Então, se você estiver no seu trabalho, tenta observar, tenta buscar esses elementos que você pode sentir, que você pode enxergar, que você pode cheirar, ouvir. Então, tente buscar esses elementos. E isso vai ajudar a trabalhar a sua mente naquele momento. Quando você realizar esse exercício, você vai se sentir mais aliviado, porque aquele gatilho de ansiedade já vai ter amenizado. E antes disso, a primeira coisa é controlar a sua respiração, que é muito importante, a gente não pode esquecer disso. É primordial para a gente conseguir controlar o sintoma da ansiedade, principalmente no momento de crise. É o primeiro passo. Não se desespere. Vai passar. Vai passar. Então foca na sua respiração. Tamo junto. Você não está passando por isso sozinho, sozinha. Não pense que é o fim do mundo, porque naquele momento a gente se sente perdido. A gente precisa se sentir amparado. Então, assim, não tenha medo, não é uma fragilidade a ansiedade, muito pelo contrário. É comum, nós estamos suscetíveis a isso, mas a gente precisa buscar melhorar. Então, a primeira coisa, vamos controlar a respiração, vamos buscar mergulhar no agora, no foco no interior, vamos desligar ali as tomadinhas exteriores, vamos focar ali na nossa energia, no nosso interior, e depois a gente busca entender. Não vamos lutar com esses pensamentos, não vamos lutar com esses sentimentos, vamos deixar eles fluírem e vamos buscar sempre esse autoconhecimento e não deixar acumular as janelinhas do nosso pensamento, aquele monte de poluição mental. A gente precisa, por isso é tão importante a meditação, por isso é tão importante a prática do autoconhecimento, que o yoga proporciona através das suas ferramentas, para a gente conseguir evitar que o copo transborde, que a gente chegue nessas crises, nesses momentos de crise. A gente fala muito sobre estar presente, sobre o poder do agora, o poder de estar aqui agora. Mas o que é, né? Como eu consigo fazer isso? Então, em atividades da sua rotina, do seu dia a dia, eu vou tomar um café. Eu tomo o café muitas vezes sem perceber, no automático. Eu sinto o sabor do café, mas eu não paro para saborear o momento, para vivenciar, desfrutar daquele momento. Então, sente o aroma do café antes de beber o café, né? Finge que é a primeira vez que você vai provar o café. Finge que é a primeira vez que você está sentindo aquele aroma. Então, sinta a textura da xícara ou do copo. Tente estar presente nas sensações daquele momento. Lembra do exercício do 5, 4, 3, 2, 1? Reparar nas coisas que eu posso sentir, tocar. Isso vai ajudar muito no momento da crise de ansiedade, mas também é um exercício para a gente fazer sempre. Sempre que a gente estiver perdendo foco, sempre que a gente quiser voltar a nossa atenção para o presente. Então eu vou fazer a pausa do meu café, a pausa do meu almoço,
procura ali elementos que eu posso ouvir, elementos que eu posso sentir o sabor, elementos que eu posso cheirar, que eu posso tocar. Então, buscar sempre estar presente, sentindo as texturas, sentindo os aromas, os sabores, como se fosse a primeira vez. A gente precisa viver o agora, precisa viver o presente, a gente precisa viver esse instante como se ele fosse o último. Imagine se hoje fosse o último dia da sua vida. Como você levaria o seu dia? Como você viveria o seu dia? Como seriam as suas refeições? Como seria a sua relação com as outras pessoas? O que você gostaria de fazer? Então a gente deve, não de uma forma melancólica, mas a gente deve sim pensar. Então não é lembrar disso, pensar nisso como algo triste, mas pensar sempre nessa chama da vida, nessa chama do agora, o poder que o momento presente tem. Se eu pudesse viver esse dia com mais intensidade, como eu viveria? Se esse fosse o meu último dia, será que eu comeria tão rápido? Será que eu não aproveitaria mais aquele momento com meu filho, com a minha filha? Será que eu não aproveitaria mais aquele momento com o meu bichinho de estimação, aquela ligação com alguém especial? Como eu posso desfrutar melhor o meu tempo? Não é sobre ter mais tempo, mas é sobre como eu desfruto do meu tempo. Eu li certa vez que às vezes muitas pessoas falam, né? É muito comum a gente ouvir a frase: eu gostaria de ter mais tempo, né? 24 horas é pouco para fazer tudo que eu gostaria de fazer. Mas aí tem dois exemplos, né? A gente pode ver uma pessoa que acorda cedo, que busca ali 5 minutos do seu dia para o autoconhecimento, para a meditação. Uma pessoa que pratica, traz essas práticas para o seu dia a dia, consegue ter um melhor aproveitamento, uma melhor produtividade. Aquela pessoa que chega no final do dia e sente que conseguiu fazer o que gostaria, porque naquele momento que ela teve às vezes 1 minuto de autocuidado, 1 minuto de meditação, mas aquele 1 minuto ela aproveitou intensamente. Ela teve 1 hora ali de refeição, mas aquela 1 hora ela aproveitou muito bem, né? Ela conseguiu saborear bem, desfrutar bem. Ela teve um momento ali rápido com a família, mas aquele momento ela esteve presente, ela deu o máximo, ela deu o melhor dela. E existe a outra pessoa que leva tudo superficial, no modo automático, não está presente, está sentado com a família, mas está pensando no que precisa fazer no trabalho amanhã, né? Então, a pessoa que vive assim, ela não está nem desfrutando do momento em família e nem conseguindo resolver o que ela vai fazer amanhã, porque o que ela vai fazer amanhã, ela só vai conseguir resolver amanhã, de fato. Então, a pessoa não consegue estar presente, e aí acaba o dia, aquela pessoa passou o dia inteiro se preocupando e prevendo problemas, prevendo o que ela poderia fazer, o que ela poderia resolver, que ela não resolveu, e ela não consegue estar presente, ela acaba o dia com aquela sensação de não ter feito nada, de não ter aproveitado. Ela pensa: se eu pudesse ter mais tempo com a minha família, se eu pudesse ter mais tempo com os meus amigos. Tem um livro que foi escrito por uma enfermeira australiana, e ela esteve presente numa UTI e entrevistou pessoas que estavam em estado terminal. E ela perguntou para essas pessoas qual o maior arrependimento, né, de cada uma delas. E ela escreveu um livro com os principais arrependimentos que as pessoas têm. E entre esses arrependimentos estavam: gostaria de ter aproveitado mais os meus amigos. Às vezes a gente não para, acaba se distanciando, a nossa rotina nos distancia muito das pessoas que a gente gosta, porque a gente nunca tem tempo. Mas, na verdade, será que a gente nunca arranja um tempo? Né? Será que a gente está sempre tão imerso em fazer 1000 coisas, imersos em estar sempre conectados, mas conectados de uma forma superficial, né? Não conectados de verdade, não conectados em mandar uma mensagem e falar: você precisa de algo? Eu só estou mandando essa mensagem para dizer o quanto você é especial. Eu só estou mandando essa mensagem para sentir a sua energia, para conversar com você. Poucas vezes na nossa rotina, que é tão corrida, a gente para fazer isso. E é um dos maiores arrependimentos que uma pessoa que está lá no final da vida
acaba sentindo. Outro arrependimento é eu não falei o que eu gostaria de ter falado, é expressar os sentimentos, é falar eu te amo, é falar obrigado, é sentir a gratidão e é expressar essa gratidão às pessoas em vida, enquanto elas estão aqui ao nosso lado. Enquanto a gente está vivendo esse momento, não é deixar para amanhã, é fazendo agora. Eu gostaria de ter realizado mais meus sonhos. As pessoas passam uma vida inteira esperando o momento perfeito. Quando eu tiver mais dinheiro, quando eu tiver a melhor casa, o melhor carro, mas no agora elas esquecem de viver, elas esquecem de desfrutar. Por que não agora? O que eu estou fazendo agora pelo meu sonho, para poder realizar o meu sonho? Então, chega lá na frente, as pessoas falam, poxa, eu deveria ter aproveitado mais, eu deveria ter passado mais tempo com a minha família, eu deveria ter feito aquele curso que eu queria fazer, eu deveria ter mudado de profissão. Se o sonho era mudar de profissão, por que não mudar de profissão? Eu deveria ter feito aquela viagem, me programado para fazer. Então, a gente tentar buscar, eu deveria ter começado a minha prática de yoga, fui deixando para depois. Então, as pessoas às vezes vão deixando para depois os sonhos, vão colocando ali no final da fila, né? Não colocam seus sonhos como prioridades, não colocam as suas vontades como prioridades. A gente tem que ser realista, a gente tem que ser pé no chão, mas a gente também tem que sonhar, sim. A gente tem que sonhar. A gente tem que sonhar. Quem alcança é porque um dia sonhou, é porque um dia idealizou. Então, a gente trazer isso, mas trazer de uma forma real. O que eu faço hoje para poder realizar meu sonho? Não adianta eu sonhar e não fazer nada. O que eu estou fazendo? Então, esse é um dos maiores arrependimentos dessas pessoas, né, que essa enfermeira relatou. Então, que a gente possa tirar isso como exemplo. Uma pessoa, um colega meu de trabalho, comentou comigo certa vez no escritório que eu trabalhava, ele gostava muito de adrenalina. E aí eu perguntei para ele o porquê que você gosta de adrenalina. Ele gostava de escalada. E escalava, eu tenho pavor de altura, eu tenho pavor de esportes muito radicais, e ele era viciado em esportes radicais, em escalada, pular de paraquedas. Eu perguntei o que motivava ele, né? O porquê que ele gostava tanto disso. E o que ele me disse? É o momento que eu mais me sinto vivo. Não existe nenhum outro momento que eu me sinta tão vivo como nesse momento. Então isso faz a gente refletir muito sobre a presença, sobre o momento presente. O momento que ele está escalando, ele precisa ter muito foco. Ele não pode estar pensando em outra coisa, porque senão ele vai cair, né? A adrenalina te traz para o presente. Então, é um exemplo, né, que a gente pode ter, uma referência que a gente pode ter, é um momento que ele está mais presente, é um momento que ele está mais no agora, por isso que ele se sente tão vivo, né? Por isso que isso traz tanta vida para ele, porque ele está ali inteiro. Quando ele está escalando, ele está inteiro ali. Ele está com o foco, com a atenção dele toda ali. Então a gente tem que ser assim na nossa vida, no nosso dia a dia. A gente tem que se sentir vivo. A gente tem que ter essa chama no nosso dia a dia, através da presença, através dessa força que é o poder do agora, do estar presente. Um exemplo também que a gente pode ter na nossa casa, um controle remoto. Pega o controle remoto ali da sua televisão. Se você observar, a gente pode fazer uma analogia com a nossa vida. A gente tem o botãozinho que volta, né? O botãozinho que adianta o filme e o do meio, que é do play e da pausa. A gente sabe o poder e a importância que tem o play e a pausa. E é o maior botão do seu controle remoto, é o botão central, que é o agora, é esse momento da nossa vida, como a gente controla a nossa vida, qual o poder que a gente tem de pausar quando é necessário, de dar o play quando é necessário. O pausar é realmente pausar esses pensamentos, essa poluição mental, essas coisas externas e olhar para nós, olhar para o nosso interior, pausar o nosso ritmo quando for necessário, para a gente poder se enxergar mais, para a gente poder ter mais esse autocuidado, e dar play também, dar ação quando é necessário. Nossa vida é movimento, é ação também. O botão de voltar é o nosso passado, né? A gente pode olhar para ele, tirar os aprendizados que a gente tem nele, mas a gente não pode
viver no passado. E o botãozinho de adiantar é o nosso futuro. A gente pode até ver ali mais ou menos o que a gente deseja lá na frente, mas a gente tem que voltar para o nosso centro, voltar para o centro, que é o nosso play e pausa, que é o nosso botão de ação e de reflexão, trazendo essa analogia para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Numa aula de yoga, uma vez, um colega que estava fazendo a aula de yoga se queixou de insônia. Ele disse que estava muito tempo sem conseguir dormir. E aí, durante o relaxamento, no final da aula, nossa professora aplicou um relaxamento e no final da aula ele falou: poxa, eu consegui dormir, né? Eu não consigo dormir na minha casa. E por que aqui eu consigo, sendo que eu estou sofrendo de insônia, e aqui eu consegui? E a professora falou: porque aqui você estava presente. Antes de fazer esse relaxamento, nós fizemos as asanas, nós focamos na respiração, nós trabalhamos mente, corpo, respiração. Isso te trouxe para o presente, isso ajudou você a desligar das coisas externas. A gente estava pelo menos 40 minutos naquela aula. Então foram 40 minutos de você olhando para a sua respiração, de você olhando para sua mente, por isso você conseguiu desligar e acabou pegando no sono durante o relaxamento da aula de yoga. Esse é um exemplo do poder do agora para o nosso sono, para a nossa qualidade de vida, sendo que no dia a dia a gente muitas vezes não consegue ter esse desligamento, esse relaxamento, porque a gente não faz esse trabalho de respiração, de olhar, de prestar atenção. Então foi um grande exemplo de como é importante esse olhar. Em casa, esse aluno tinha insônia, mas na aula de yoga, como ele passou 40 minutos ali de aula, conseguindo focar na sua respiração, focar na sua meditação, no final da aula, durante o relaxamento, ele acabou pegando no sono. E a explicação da professora foi justamente essa: você estava focado no agora, você estava com seu pensamento voltado para o agora. Na nossa aula de yoga, a gente está ali presente, é um momento de autocuidado. A partir do momento que você iniciou a sua prática, você vai ter um momento ali de autocuidado, você vai desligar das coisas externas, né? Se você estiver com os pensamentos fora, você não consegue mergulhar na prática do yoga. Então a gente precisa estar focado, a respiração vai trazer isso, a meditação, a observação dos pensamentos vai te trazer isso. A asana, ela é um conjunto de pensamento, da mente com o corpo, com a respiração. Então por isso que ele conseguiu atingir esse estado de desligamento da mente, de relaxamento profundo e conseguiu dormir. Então imagina a gente trazer isso para o nosso dia a dia, imagina a gente conseguir trazer essa atenção na nossa respiração, essa atenção na nossa mente, para a gente conseguir controlar melhor essas emoções, esses pensamentos, desligar a chavinha externa quando for preciso e conseguir descansar melhor, conseguir ter mais qualidade de vida, qualidade do nosso dia, qualidade do nosso sono. Então esse é o poder que o agora tem, entre outros benefícios, na prática do yoga também. 10 dicas para você poder aplicar o poder do agora. Então a dica 1 é: aprecie plenamente cada instante vivido, que a gente possa aproveitar cada momento da nossa vida, aproveitar tudo o que acontece no nosso dia, os aprendizados, até os momentos ruins podem trazer aprendizados, que a gente consiga desfrutar do dia, dos sabores, dos aromas, a gente consiga perceber, ter as sensações, exercitar nossa gratidão, que a gente viva plenamente cada oportunidade, cada momento que a vida nos proporciona durante o dia, seja qual for a sua rotina. Segunda coisa, que a gente possa se perdoar, perdoar os outros e se livrar de mágoas do passado. É muito importante deixar no passado o que aconteceu lá e a gente trazer para o nosso presente somente aprendizados. A gente se libertar de mágoas, perdoar, é muito importante. Se perdoe. Se perdoe por ser imperfeito. Você erra, eu erro, todo mundo erra. Eu não sou perfeita, eu tenho muitos erros, eu estou aprendendo como todos nós. Não existe ninguém perfeito, todo mundo aprende todos os dias, nós estamos aqui para aprender. Perdoe. A pessoa que te magoou, que te chateou, talvez ela tenha um outro momento, um outro aprendizado, ela está no processo dela, que talvez seja diferente do seu.
perdoe e deixe a pessoa seguir o processo dela. Se não encaixa mais dentro do que você acredita, dentro do que você acha correto, perdoe e deixa fluir, deixa a pessoa seguir o caminho dela e você segue o seu. Mas é importante se libertar de mágoas, se libertar de coisas. Se é uma situação que não te faz bem, se afasta, né? Você não precisa necessariamente brigar, se indispor, simplesmente afasta. Quando você trabalha coisas boas na sua vida, naturalmente você vai atrair coisas boas. Se você trabalha coisas boas em você, naturalmente só vai se aproximar de você, vai ser um ciclo natural você ser afastado daquilo que não te faz bem. Terceiro ponto, planeje o futuro, mas se concentre no que está presente. Então, o que é isso? Eu posso sim almejar um carro, eu posso sim almejar uma viagem, melhorar de vida, ter sonhos, ter objetivos, eu posso planejar, eu posso e devo planejar o meu futuro, mas o foco no agora. O que eu estou fazendo agora para alcançar o meu objetivo? É não ficar tempo demais dispensando muita energia no ali e esquecer do aqui, do agora, que a vida está acontecendo aqui. Se você não viver o agora, lá na frente você não vai conseguir desfrutar do que você deseja. Quarta coisa, use como exercício descrever o que você está sentindo. Descreva o que você está vivendo. Então escreva como está o seu dia. Isso exercita você a prestar atenção nas coisas que estão ao seu redor, aquilo que gera gratidão, ajuda você a exercitar a gratidão, mas também a tudo. Narra o seu dia para você mesmo. Mesmo que você escreva ou que seja em pensamento, faça essa narrativa, porque isso vai te ajudar a organizar os pensamentos e entender, trazer a percepção de todos os detalhes do seu dia a dia, da sua vida e daquele momento. A quinta dica para o poder do agora, para exercitar o poder do agora, use os seus sentidos para estar presente. Use o seu olfato, o seu tato, a sua visão. Então, traga os sentidos, que é aquele exercício, aquela técnica do 5, 4, 3, 2, 1, que a gente falou, para você poder se conectar com agora. Então, perceba, a hora que for fazer a pausa, lembra do café? Sentir o aroma, sentir o sabor, sentir todos os elementos, a textura do copo. Então, você trabalhar através dos sentidos. Os nossos sentidos trazem essa conexão com o agora, exercitam o poder do agora. 6. Celebre as alegrias, por menores que sejam. Celebre as pequenas conquistas do seu dia, uma flor bonita que você viu, uma brisa que tocou seu rosto, um sorriso que alguém te deu, um abraço no seu filho. Celebre um vídeo, um livro novo, algo novo que você aprendeu. Celebre essas conquistas, celebre esses momentos no seu dia a dia, né? Traga isso para a sua rotina, essa celebração de detalhes, de alegrias do seu dia a dia, da sua vida, do seu cotidiano. 7. Realize práticas de atenção plena no seu dia a dia, que é um pouco de tudo que a gente já falou. É você buscar, distrações vão acontecer, então em vários momentos você vai se pegar distraído, né? A gente não está sempre presente, a gente não está sempre focado, é um exercício. Então a gente trazer sempre a nossa atenção. Quando você se pegar distraído, tente trazer a atenção para o presente, a gente praticar, trazer esse exercício. Não existe a chavinha, lembra, que gira e tudo muda. Não, é um exercício, eu preciso exercitar todos os dias, você também. A gente precisa tornar isso um exercício para ele se tornar um hábito, para ele se tornar parte da nossa rotina, do nosso dia a dia. Número 8. Ouça as pessoas sem planejar o que você vai falar. É muito comum, às vezes, a gente está escutando uma conversa pensando na nossa resposta, pensando no que a gente vai falar. Vamos exercitar a escuta, né? Sem se preocupar com o que você vai responder, sem se preocupar com o que você vai falar. Esteja presente na escuta. Né? Quando você estiver escutando alguém, esteja presente, pratique essa presença na escuta. A presença também faz parte da sua relação com o outro. 9. Observe seus sentimentos e emoções. É importante sim observar,
dar nome para aquilo que você sente, para aquilo que está passando naquele momento no seu pensamento, no seu coração. Então dê nome para o que você está sentindo, não tenha vergonha. Você é humano, você é humana, você sente, você está sujeito a sentir. Mas depende de você como lidar com aquilo. Sentir é humano, mas como eu vou lidar com aquilo é o que vai fazer a diferença. Então, que a gente possa dar nome. Eu estou triste, sim. Mas por que eu estou triste? Como eu posso melhorar? Eu estou feliz. Dê nome. Dê nome para o que você está sentindo. Expresse o que você está sentindo. Repare, preste atenção nas suas emoções. Não deixa escondido. Não vá acumulando. É importante você dar nome e expressar o que você está sentindo. E o número 10, a dica número 10 é você eliminar distrações, que é basicamente aquilo que a gente já falou. Quando as distrações surgirem, a gente sabe que tem coisas que geram gatilhos. Onde você coloca a sua energia? Às vezes a gente passa tempo demais na rede social, a gente passa tempo demais falando, às vezes, da vida alheia, a gente passa tempo demais julgando. Onde eu quero colocar minha energia? Eu quero colocar minha energia assistindo um noticiário ruim? Eu quero colocar minha energia? Isso vai gerando distração para sua mente, uma distração que te tira do foco, né? Então, distrações são sim importantes. A gente assistir um filme, a gente ler um livro que tira às vezes a gente um pouquinho da realidade, que faz a gente sair um pouquinho da atenção da realidade, mas faz a gente se distrair de uma forma produtiva, de uma forma construtiva. Mas muitas vezes no dia a dia são distrações que geram gatilhos negativos, que geram gatilhos de ansiedade. Então a gente tentar eliminar esses gatilhos, essas distrações ruins do nosso dia a dia, da nossa rotina. Então eu espero que você possa praticar e viver o agora, entender o poder que o agora tem.